Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar por um instante. Aleluia. Quero de imediato agradecer a Deus pela oportunidade que o nosso Senhor nos concede estarmos aqui junto com os nossos irmãos de São José do Norte. É uma honra para nós podermos estar aqui hoje. Agradecemos a vida do pastor Josiel, que nos deu a oportunidade, aos obreiros que têm nos confiado estarmos aqui hoje. E com certeza Deus já está falando neste lugar, que é um final de semana que Deus quer marcar a nossa história. Vamos abrir a palavra de Deus para ganharmos tempo. Livro de Salmos, capítulo 28 e versículo 1. Livro de Salmos, capítulo 28 e versículo 1. Glória a Deus. Livro de Salmos, capítulo 28 e versículo 1. Deixa eu puder, irmão. A minha voz é meio fraca, daqui a pouco eu já estou mal. Aí. Salmos, se der para o funil, irmão, arruma aí. Salmos, capítulo 28 e versículo 1. Vamos estar lendo a palavra de Deus que nos diz assim: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda. Se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no seu coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merece. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com meu cântico o louvarei. Amém? Até aqui. Meus irmãos, nós estamos hoje em um culto aonde está sendo dirigido pelo departamento da música. Vimos aqui os corais louvarem ao Senhor, aleluia. E dentro deste tema, qual o Espírito Santo conduziu aos nossos irmãos colocarem neste dia, e também iremos falar um pouco exatamente desta questão do louvar, do adorar e de ser um músico na casa de Deus. Mas para que nós possamos entender o quão grande é a importância da adoração dentro da igreja, para que nós possamos entender o quão importante é o músico estar dentro da igreja e aqueles que louvam ao Senhor estar em meio à presença de Deus. Nós identificamos aqui na oração de Davi algo extraordinário e que não pode fazer falta em meio aos adoradores, algo que não pode fazer falta em meio aos que louvam e adoram ao Senhor. Pois disse Davi em sua oração que ele estava clamando ao Senhor, porque ele passou na sua mente que poderia haver a possibilidade de Deus não estar lhe ouvindo, e por este motivo ele começou a clamar ao Senhor. E bem sabemos que quando nós falamos da palavra clamar, nós estamos dizendo de alguém, pastor Josiel, que está chamando a atenção de Deus.
Quando alguém clama ao Senhor, ele não permanece em silêncio. Quem clama, ele faz barulho. Quem clama, ele grita. Quem clama, ele proclama. Esta é a atitude do salmista Davi, ao a palavra dizer que ele estava clamando. Ele passou em sua mente: será que Deus não está me ouvindo? Será que eu oro e Deus não está me respondendo? E eu fico imaginando este homem agora pensando que por algum momento Deus poderia não estar lhe ouvindo, e aquilo não lhe contentou, aquilo não lhe passou desapercebido, e ao mesmo momento que aquele pensamento gerou na sua mente, ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. Se Deus não está me ouvindo, eu não posso ficar quieto. Se Deus não está me ouvindo, eu tenho que tomar uma atitude. Eu vou fazer um barulho, eu vou gritar, eu vou clamar, para que de alguma forma ele possa me ouvir. Diz a palavra de Deus, aleluia, que ele ainda chega a dizer: Senhor, se tu se calar para mim, que eu seja comparado a alguém que desce a cova, alguém morto, alguém que não pode fazer nada, alguém que não pode fazer barulho. Aleluia. Assim era a oração daquele homem. Por quê? Por que Davi decidiu clamar? Por que Davi decidiu fazer algo para que Deus pudesse lhe responder? Porque havia algo no seu coração, algo que não pode jamais faltar na boca, faltar no coração, faltar na mente de quem adora o Senhor. Jamais pode faltar em quem toca um teclado, uma bateria, um violão, o que Davi estava fazendo aqui. Nós bem sabemos que no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17 é um versículo bem curto, bem direto. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Quando passou na mente de Davi que Deus poderia não estar lhe escutando, eu imagino que ainda não estava escrito, mas o Espírito Santo já estava dizendo: Davi, há uma palavra que diz que tu tem que orar, há uma palavra que diz que o crente, o adorador a Deus, ele tem que clamar sem cessar. E é por esse motivo que nós não cessamos de orar a Deus. O culto vai acabar, mas a igreja continua aberta à meia-noite, porque a palavra de Deus está em nosso coração, a palavra de Deus está em nossa mente, a palavra de Deus está em nossa boca. E enquanto a palavra estiver em nós, nós não paramos de cessar, nós não paramos de orar, nós não paramos de buscar. E era exatamente a receita, vamos dizer assim, que Davi tinha em seu coração para poder louvar. Porque diz a Bíblia que ao ele fazer esta oração, a consequência dele ter a palavra na sua vida, a consequência dele lembrar que um crente sem oração não é nada, a consequência dele lembrar que um crente sem a palavra, ele não pode nada, aleluia, foi ele poder dizer no versículo 7, o Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia, e por isso o meu coração exulta ao Senhor, e com o meu cântico eu louvarei. O resultado dele buscar a palavra foi louvar ao Senhor. O resultado dele ter uma vida em oração, o final foi adoração. O final foi orar, aleluia, e trouxe o resultado dele poder louvar. A igreja só louva quando busca a Deus. A igreja só adora quando a palavra de Deus está introduzida na sua vida. Era isso que Davi tinha no seu coração. Sem palavra não há louvor, sem oração não há louvor, sem busca incessante não há louvor. Por isso nós estamos num culto da música. Mas pastor, será que faz alguma diferença na minha vida eu aprender o quão importante é adorar ao Senhor? O quão importante é louvar ao Senhor? Claro que faz, irmão. Um culto como este é um culto que agrada ao Senhor, de tal forma que a Bíblia diz que os anjos estão fazendo o que nós fazemos hoje. Os anjos estão adorando ao Senhor, os anjos estão louvando ao Senhor. Há louvores que dizem: se os anjos fazem isso, por que eu não vou fazer também? Só que para isso acontecer e gerar o verdadeiro
é feito, a palavra tem que estar em mim. Por esse motivo nós entendemos o chamado na vida de Jeremias, pois diz a Bíblia que quando Deus chamou Jeremias, Babilônia estava prestes a invadir Judá, Babilônia estava prestes a destruir Jerusalém, e Deus levanta Jeremias como profeta na terra, com a sua própria boca, para proclamar a sua palavra, dizendo: Judá, vocês fizeram algo aí, vocês pecaram, e essa atitude de vocês não está agradando a Deus, e vocês precisam tomar uma posição, porque senão não adianta louvar, porque senão não adianta cantar, porque senão não adianta cantar bonitinho, tocar bonitinho, aleluia. Tem que ter algo aí que está faltando. E Jeremias explica no capítulo 2 e versículo 13 do seu livro a dizer: duas coisas este povo pecou, duas atitudes eles tomaram. E diz Jeremias: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. E bem sabemos que quando João descreve a conversa de Jesus, preste atenção, quando João descreve a conversa de Jesus entre ele e a mulher samaritana, Jesus se declara ser este manancial. Pois no capítulo 4, versículo 14 do livro de João, ele diz àquela mulher, resumindo os versículos anteriores: se tu soubesse quem te pede água, tu estaria pedindo para mim, porque todo aquele que beber desta água se fará nele uma fonte que jorra água para a vida eterna. Jeremias estava dizendo: o meu povo deixou a palavra. Porque o próprio João, ele vai dizer quem é esse Jesus que se declara ser um manancial de água viva. Ele diz: aquele que se fez carne, o verbo que habita entre nós, é a palavra chamada Cristo Jesus. E Jeremias, chamado por Deus, ele estava dizendo: oh, o meu povo aí tem deixado a palavra, tem deixado o manancial. Aleluia. Coisa boa é tomar água de manancial, coisa boa é tomar água de fonte. Lá na cidade de Arroio Grande, você chega lá na casa do nosso irmão Camargo, que é o obreiro mais velho lá do Ministério de Restauração, mais antigo, e lá na casa dele tem uma fonte. E quando você chega lá para beber a água da fonte da casa do irmão Camargo, pode estar calor, pode estar frio, a água é sempre fresca, é uma água boa, diferente. E Jeremias estava dizendo: o povo deixou algo novo, o povo deixou água nova, a água fresquinha, que pode estar calor, pode estar frio, sempre tem coisa nova. Pode passar-se os anos, a água nunca se termina, pode passar-se os meses, a fonte nunca acaba. Jeremias estava dizendo: meu povo deixou isso. Mas pastor Wesley, o que faz isso? Que mensagem é essa num culto da música? Vamos ler lá 2 Crônicas capítulo 20. 2 Crônicas capítulo 20. A palavra de Deus aqui nos mostra este mesmo povo. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1. A Bíblia vai nos mostrar este povo que estava sendo exortado por Deus, que por intermédio de Jeremias estava sendo chamado a sua atenção. E Jeremias, lembre disso, Jeremias também estava dizendo: ó, se isto não mudar, se esta atitude não mudar, Babilônia vai ter domínio sobre vocês. Babilônia vai invadir e destruir tudo. Jeremias estava avisando. E agora nós vamos ler alguns livros que antecedem Jeremias. Este mesmo povo, quando ainda tinha guardado no seu coração o manancial que não se acaba, o mesmo povo que na sua mente estava gravada a palavra de Deus. Diz a Bíblia no capítulo 20, versículo 1: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá, o rei de Judá. Versículo 4, olha a palavra se confirmando na vida daqueles homens.
Judá se congregou para pedir socorro, para clamar ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio muita gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do povo de Israel, e não adestes para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti. Lembra que estava dizendo lá de Davi, quando clama? Clamar é fazer barulho, clamar é chamar atenção, clamar é proclamar o nome de Jesus. Quando Josafá foi ameaçado, a palavra clareou a sua mente. A palavra clareou as suas decisões. A palavra clareou aquela igreja que estava sendo ameaçada e que tinha toda a possibilidade de perder para os seus inimigos, porque grandes eles eram e pequenos era Judá. Mas diz a Bíblia que ao cumprir a palavra, Josafá colocou todo mundo em jejum. Josafá buscou todo mundo: vamos para a igreja, vamos lá para a casa de Deus, a situação está difícil, a ameaça é grande, mas vamos para a igreja, vamos para a congregação e vamos lá pedir socorro ao nosso Senhor. Versículo 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Coisa boa, me alegrei neste culto da música e não ver somente o vocal cantando, mas estava a juventude, as crianças, os anciãos, a união feminina, os departamentos louvando, exatamente como fez Josafá. Ele disse: não é só os velhinhos que vão buscar, não é só os obreiros, não, é as crianças que vão orar também, é os jovens que vão querer orar também, as mulheres vão orar também. Versículo 14, confirma-se o que Deus quer para nós nesta noite, quando o pastor Josiel disse aqui que os cultos de hoje tem que ser como os cultos antigos, aonde tem profecia, aonde tem cura, aonde tem milagre, porque o Deus que nós servimos, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Levantou-se o que naquela casa? Versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Versículo 15: e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles. Irmãos, quando Judá se sentiu ameaçado, ele pensou: sem Jesus não dá. Quando Josafá olhou e disse: aquele exército é muito grande, veio a palavra: sem Jesus não dá. Porque é na igreja que nós buscamos a Jesus, é na oração que nós nos aproximamos de Jesus, é no jejum que Jesus chega mais perto. E Josafá fez exatamente o que diz a palavra de Deus. Ele buscou a solução em Deus, ele buscou a resposta em Deus. Assim como Jeremias depois vai dizer, ele não ficou confiando na sua força, nem no seu braço, ele colocou toda a confiança em Deus. O povo colocou a confiança em Deus. E agora olha que coisa extraordinária. Lê junto comigo aí no versículo 20. É culto da música, mas é culto que tem palavra do evangelho. Versículo 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, ele pôs Josafá em pé e disse:
Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Agora olha o resultado de quem ora. Olha o resultado de quem jejua. Olha o resultado de quem tem a palavra guardada no seu coração. Aleluia. Versículo 21. Aconselhou-lhes com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar aos louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os montes Seir, que vieram contra o Judá, e foram todos meu Deus, dá glória a Deus. Se tu entendeu a mensagem, tu já sabe o que Deus está dizendo. É muito fácil cantar, irmão. É muito fácil tocar. Hoje em dia você pega o YouTube, aprende, vai lá, aprende tudo que é nota, tudo que é tom, tem jeito para cantar, faz treinamento para a voz mudar, faz treinamento para ter as quebradinhas lá no instrumento, faz isso e faz aquilo. Isso é fácil. Isso é fácil. Se dizer eu sou músico, isso é fácil. Se dizer eu canto e canto bem, isso é fácil. Mas o pastor Josiel disse algo aqui extraordinário. Se os músicos errar, continua dando glória. Se o baterista, o violonista errar, continua dando glória. Porque não é isso que importa. O que importa na vida de quem adora, o que importa na vida de quem toca, o que importa na vida daquele que se diz eu sou um verdadeiro adorador, é se a palavra está guardada no seu coração, é se a palavra está guardada no seu dia a dia, é se no dia lá você convida todo mundo para orar, está lá o músico orando também, convida para o jejum do sábado, a irmãzinha que canta bonito, está lá orando também, está lá jejuando também, tu olha mil maravilhas, mas está lá na oração, está lá no jejum. Davi, quando tocava a sua harpinha, era um som tão simples. Talvez ele nem sabia o que era pestana, e isso, aquilo, outro. Mas a Bíblia diz que a palavra estava guardada no coração de Davi, ao ponto do próprio Deus dizer: esse homem aí tem um coração que não é igual dos outros. Esse homem aí tem um coração que não é comum, não se vê todos os dias, mas é um coração conforme o meu. É um coração que guarda a palavra. É um coração que teme a palavra. Que quando convida para orar é o primeiro a chegar na igreja. Quando convida para jejuar, não inventa desculpa, primeiro está de joelho. Essa é a diferença. E diz a Bíblia que quando Davi tocava a sua harpinha, na sua simplicidade, os demônios que atormentavam Saul não suportavam. Não suportavam. Não suportavam ouvir o som daquela harpinha. Coisa boa, pastor Josiel, é quando nós estamos numa igreja onde tem palavra. Coisa boa é quando o músico canta e no seu coração tem palavra, os demônios não suportam. Coisa boa é ver aquele irmão simples tocando o seu violãozinho. Eu não estou aqui dizendo que não deve ensaiar, não deve estudar, não deve se aperfeiçoar, não. Mas a palavra deve continuar no coração, porque se tocar bonito, cantar bonito, cheio disso, sem palavra é só barulho, é só música. E Jeremias disse: ó, Babilônia está invadindo aí. É verdade, olha aí. Aleluia. Babilônia simboliza o mundo. Usa o teu servo, Jesus. E ele disse: ó, vocês que um dia adoravam com oração, vocês que um dia quando cantavam, e veja, irmãos, tu acha que Josafá ia botar lá na frente para cantar quem não ora? Tu acha que Josafá ia botar diante lá dos guerreiros os primeiros a estar na fila, quem não vem na consagração, quem não vem na vigília? Josafá deu uma analisada lá na igreja dele. Ele disse: ó, estão cheios da unção, estão buscando, estava aqui na oração também. Olha lá o coral infantil, está junto lá
na campanha. Olha lá o coral da juventude, veio junto. Profeta se levanta, bota eles a cantar na frente. Não precisa de mais espada, não precisa disso, daquilo. Bota eles cantar porque estão cheios da glória, estão cheios da palavra. É a diferença, irmão. E quando Jeremias diz ajudar, vocês que um dia buscavam essa palavra e agora deixaram esse manancial, Babilônia está prestes a destruir tudo. E nós bem sabemos que no livro de Lamentações é uma tristeza ver Jeremias lamentando, porque Babilônia teve acesso àquele povo que um dia tinha a palavra e agora não tinha mais. E bem sabemos que Babilônia destruiu, levou os jovens cativos, invadiu, roubou os utensílios da igreja. Mas pastor, isso está muito longe de acontecer nos dias de hoje. Mas pastor, esse negócio de Babilônia invadir a igreja não acontece mais. Esse negócio de Babilônia invadir o povo de Deus não acontece mais, irmãos. Abre a internet lá, bota hino tal. Passa na frente das igrejas atuais dos dias de hoje, que não é mais os cultos como antigamente. Tu olha, é maravilha ver aqueles músicos cantando. É os instrumentos mais caros, é as notas que ninguém sabe fazer. A voz é extraordinária, mas é só barulho, porque Babilônia encontrou acesso. A essência da palavra se perdeu, e se canta, e se canta, e se canta, e se canta, e se adora. E tu olha assim, mas é até bonito, mas do que adianta? Eu congreguei numa igrejinha bem pequenininha lá na cidade de Viamão, onde eu fui ali como segundo encarregado daquela igreja. E tinha uma irmãzinha lá chamada Eli, uma senhorinha, chegava cheia de dificuldade para caminhar na igreja. Mas eu me lembro que cada vez que dava oportunidade para aquela irmãzinha cantar, a senhorinha, ela pegava o microfone e ela cantava um hino que ficou gravado na minha mente. E ela dizia assim: pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Ela estava dizendo: ó, vocês aí, não esquece da palavra, a palavra é dura, a palavra é espinho também. Deus é amor, mas Ele continua sendo justiça. E ela cantava aquele hinozinho sem violão nenhum. Eu não estou desprezando os músicos, não, pelo contrário, mas ela cantava numa simplicidade e enchia-se de poder naquela igreja, enchia-se de glória naquela igrejinha. Mas tu chegava na casa da irmã Eli, estava sempre de joelho. Chegava na casa da irmã Eli, perdia as contas de tanta Bíblia espalhada pela casa. Leitura diária, palavra diária. E Jeremias disse: ó, Babilônia está invadindo. Infelizmente, irmãos, nós estamos muitas vezes preocupados com o que os outros vão pensar. Estamos preocupados como é que vão me ver cantando, como é que vão me ver tocando, como é que vão me assistir, o que vão dizer depois. E se a glória não descer, irmão, não precisa se preocupar com isso. Se tu tem a palavra introduzida na tua vida, é Deus que se responsabiliza em fazer o que o público precisa. É Deus que se responsabiliza, pastor Josiel, em curar. Mas é um hino que ninguém conhece, mas foi o Espírito Santo que me deu. Eu busquei uma direção na palavra e Deus começou a me revelar, mas ninguém conhece. Ele se responsabiliza. Eu ensaiei, eu me dediquei, mas não ficou perfeito. Eu tive na oração, eu tive no jejum. É Ele que se responsabiliza. Mas o fulano falou: não te preocupe, irmão. Aleluia. Josafá lhe colocou no coração: não adianta ficar aqui lutando sozinho, não adianta nós ficar aqui se debatendo. Tem muito músico, tem muito cantor que só se debate, irmão. Ele se debate, ele bota merda, ele bota isso, bota aquilo. Entenda que eu não estou desprezando essas coisas, mas isso é notório em nossos dias. E você vê a pessoa tentando e tenta de novo, e é nítido a falta da palavra. É nítido a falta da palavra. Aleluia. Aleluia. Mas coisa boa que nós estamos numa igreja que tem a essência da palavra de Deus. Coisa boa que nós estamos em uma casa que continua tendo palavra de Deus.
Coisa boa, irmão, é que nós estamos numa campanha aonde diz o pastor aqui que não tem estrela, não é o melhor coral, não é a melhor fulana, a melhor ciclana. O melhor é aquele que é o dono de toda a glória. O melhor é aquele que é o digno de todo louvor. O melhor é aquele que está presente em nosso meio para curar, libertar, salvar. E quando nós temos esta essência da parte de Deus, pode ficar tranquilo, irmão. O milagre é certo, a cura é certa, o poder de Deus se manifesta. Não precisa elogio, não precisa pressão do fulano, não precisa pressão do ciclano. Enquanto os músicos estavam lá na igreja de Josafá, enquanto os músicos estavam jejuando lá em Judá, enquanto os músicos estavam na oração, não precisou fazer mais nada. A Bíblia diz que quando eles se depararam com aquele exército, eles não precisaram nem lutar, não precisaram desembainhar a espada. Aleluia, Deus já tinha feito o que precisava ser feito. É redundante, mas é uma realidade. Deus já tinha dado o milagre, Deus já tinha dado a vitória, e é isso que Deus quer de nós. A Bíblia é clara ao dizer que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram não só como um bonitinho, que adoram não para se aparecer, que adoram não para mostrar que sabe, mas que adoram em verdade e em espírito, tem no seu coração guardado a palavra de Deus. É isso que Deus quer para nós nesta noite. É isso que Deus quer para a tua vida nesta noite. Aleluia. Nós estamos cheios de igrejas aí espalhadas que só tem barulho, cheios de igrejas que só tem aparência. Nós não estamos aqui citando o nome de nenhum, não. Mas, aleluia, eu quando cheguei lá na cidade de Arroio Grande, eu me chamou a atenção em algo. Eu aprendi desta forma. Aprendi com o pastor Alvacir, aprendi com alguns pastores mais antigos, que a palavra jamais pode perder o seu tempo na igreja. Aleluia. Jamais pode deixar de ter a palavra na igreja. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu vi algo que me incomodou muito. E eu imagino que era o próprio Espírito Santo dizendo: muda, muda. E quando eu cheguei lá, eu vi o início do culto era um hino, era outro, e era outro, e nada acontecia. Era 3, 4, 5, 6. E quando passava para o irmão pregar, já era 9h20, já era 9h25. Aí o irmão se olhava, tinha que pregar correndo, não conseguia entregar a mensagem. Chamei todos os obreiros para uma reunião e disse: irmãos, em primeiro lugar dentro da igreja é a palavra. A essência da igreja está na palavra. Pastor, tu está dizendo que no culto não pode louvar? Não, irmão, não é isso. Eu disse: irmãos, vamos dar mais tempo para a palavra. Dá lá a oportunidade para a irmã cantar, para o fulano cantar, mas não esquece da palavra no momento da direção do culto. Irmão, é nítido que as coisas mudam. Porque hoje, pastor Josiel, não é porque eu fiz, não. É porque Deus se compromete com a sua palavra. Às vezes chega as irmãs lá, cantam um tão simplesinho. A gente não tem, aqui é uma alegria de ver, tem bateria, tem guitarrista, tem baixista. Lá em Arroio Grande nós temos a irmã Monique, que lá toca o violão, e o irmão Leder lá que toca aquele, como é que é o nome daquele negócio lá, o carrozinho. E não estou desprezando os nossos irmãos, não. Mas aqui, olha quanta coisa bonita tem aqui, um monte de instrumento. Aí tu chega lá no culto de Erval, que até alguns meses atrás nós estávamos ainda fazendo lá no Chiqueiro de Porco, porque a igreja ainda está em construção. Canta as irmãzinhas que eles iam da harpa, mas com aquele negócio na mente: a palavra não pode se perder. Nós temos que ouvir a palavra, o culto tem que ter palavra. Canta-se o hino, desce uma glória. Aí fica sem entender, mas por quê? Nem era tão bom assim, até errou nas notinhas. É Deus se comprometendo com aquilo que Ele deixou escrito. É Deus se comprometendo com aquilo que Ele deixou escrito. Coisa boa é quando nós entendemos isso. Aleluia. Que jamais o louvor pode andar sem a palavra. E ao ter a palavra guardada no meu coração, a
consequência disso é me fazer um adorador. A consequência disso é eu estar sempre louvando. Quem tem palavra tem o Espírito Santo. Quem tem palavra tem consolo. No momento da luta, pastor Josiel, ele não fica perdido. Da sua boca só sai louvor. Da sua boca não sai murmuração, irmão Eli. É só louvor. Ele está numa luta, mas ele lembra da palavra de 2 Crônicas. Ele está numa luta, mas ele lembra: Jesus, Tu és a fonte que jorra água para a vida eterna. Tu tem algo novo para a minha vida. Eu não vou reclamar, não vou xingar, não vou falar do fulano. Eu vou continuar louvando. Eu vou continuar adorando. Eu vou continuar te servindo. Este é o verdadeiro adorador. Que na luta adora. Que na alegria adora. Que no culto com muita gente adora. Que no culto que tem pouco continua adorando. Porque a palavra para ele é a vida. Te coloque de pé, meu Senhor. Eu quero pedir à irmã Monique que está passando aqui. Nós vamos louvar a Deus. Aleluia. É muito difícil para mim pregar no culto da música. Porque eu não sou músico, né? Eu não canto. Mas, irmãos, eu me lembro que um dia eu estava na minha casa e a irmã Monique disse para mim, lá em Porto Alegre ainda, e ela disse para mim assim: eu tenho um desejo de aprender a tocar o teclado. Eu disse: nós não temos condições de comprar teclado, é muito caro. E passou-se os dias, olha para mim, passou-se os dias, uma irmã chegou lá e disse assim para a irmã Monique: olha, eu tenho um teclado aqui em casa. Tu não quer emprestado para aprender a tocar? Emprestou o teclado para a irmã Monique. Irmão, eu não canto nada. Eu posso dizer que eu sou o pior dos cantores. Eu me lembro que eu tinha lá o violãozinho e agora eu tinha o teclado. A irmã Monique ia lá tocando aquelas teclas. Ainda aprendendo, era um barulho para cá, uma nota para lá, acertava duas, errava três, e eu no violão, pior ainda. Tocava um pouquinho, tocava outro, mas eu estava lá em casa e dizia para ela: vou passar aqui a tarde tocando, toca aí o teu teclado e toca o meu violão. E nós ficávamos lá tocando. Chegava o dia de ir para a oração, vamos para a oração. Sábado, vamos para a consagração. Aí um dia eu estou no monte. Eu estou lá no monte, eu e a irmã Monique orando. E eu me lembro que eu nem imaginava, irmão, olha para mim, eu nem imaginava que Deus poderia se agradar de algo tão simples. E eu estou lá, o pastor Josiel, no monte orando, eu e a irmã Monique. Era época de pandemia, nós não podíamos fazer culto lá em Porto Alegre. Subiu toda a igreja para o monte, fizemos culto de Santa Ceia. E se levanta o irmão e disse: irmão Wesley, irmã Monique. E veja, irmãos, exatamente naqueles dias eu estava pensando em me mudar da minha casa. Estava orando a Deus: eu, Senhor, me dá uma nova direção. Eu não quero mais ficar neste lugar. E aquele irmão, ele disse assim: meu irmão, minha irmã, ninguém sabia que nós tocávamos aquele teclado, aquele violão lá em casa. Ninguém sabia, irmão, da igreja, ninguém sabia. Eu não toco na igreja, não canto na igreja. Ninguém sabia que nós fazíamos isso lá no apartamento. E eu me lembro que aquele irmão disse assim: meu irmão, não para de tocar lá aquele instrumento dentro da tua casa. Não para de cantar naquela simplicidade que vocês dois cantam lá. Porque enquanto vocês adoram a Deus, o Espírito Santo está mudando a vida dos vizinhos de vocês. O Espírito Santo está restaurando a vida dos vizinhos. O Espírito Santo está transformando a vida daquelas pessoas. E eu me assustei, eu disse: mas eu não canto nada. Eu mais erro do que canto. Se tu não canta bem, irmão, seja um verdadeiro adorador. Esteja com a palavra guardada no teu coração. Que Deus vai começar a fazer tu louvar. Deus vai te levar a adorar ao invés de chorar, reclamar, murmurar. Deus vai te levar a cantar louvores que tu nem imagina. Eu estava desempregado nessa época, pastor José, uma luta financeira. Eu pensava: se é para ficar aqui reclamando, vamos lá tocar, a gente aprende, vamos cantando. E eu nem imaginava que Deus estava fazendo algo lá na vida dos nossos filhos. Porém, irmãos, nós vamos cantar um hino aqui que fala exatamente. Um hino que fala
sabe exatamente o que um cristão faz quando tem a palavra na sua vida. Porque quando ele está em luta, ele tem o Espírito Santo. Quando ele está em batalha, ele tem o Espírito Santo. Ele olha para a família dele, está tudo desviado, um não é crente, está só ele sozinho, mas ele continua com a palavra no seu coração. Ele continua orando, ele continua jejuando, ele continua se enchendo da unção de Deus, ele continua se enchendo do Espírito Santo. Assim como disse Josafá, eles estão ali orando. Talvez não é os melhores, talvez não é os profissionais, mas eles estão na oração. A unção está sobre a vida deles. E aí, quando nós estamos em luta, irmão amigo, aleluia, o que o Espírito diz ao crente que luta, mas tem a palavra no seu coração? Vai, glória, e recebe poder. ele está cheio da palavra. Ele manda mover para o céu, ele manda adoração para o céu. O demônio não se importa, o mar se abre, o Rabagassura Maré. Quando o crente tem palavra,